Correção das páginas 40 e 41. Questão de número 1 aí na página 40. Analise a tira a seguir. O garotinho disse assim: as plantas são muito legais. Elas não dependem do ambiente onde vivem, sabia? Por quê? Porque elas produzem o próprio alimento. Na opinião de vocês, o garoto está correto? Por quê? Essa seria uma resposta pessoal sua. Mas e aí, o garoto ele está correto em dizer que as plantas, ele disse aqui, ó, que as plantas não dependem do ambiente onde vivem. Está correto dizer que as plantas não dependem do ambiente onde vivem? Não, então o garoto ele não está correto. Por quê? Porque as plantas, elas precisam da luz solar, né? Elas têm necessidade da luz solar, elas têm necessidade do ar para que elas produzam o seu próprio alimento. Então, o garoto ele não está correto, porque as plantas dependem sim do ambiente onde elas vivem, pois elas precisam de luz e do ar para produzir seu próprio alimento. Questão 2. Os desenhos a seguir mostram as fases da vida de uma planta. Observe e numere as frases na ordem correta. Então, aqui nós temos as fases da planta, 1, 2 e 3, e as frases. A primeira frase diz que a planta cresceu. Que número vocês colocaram aí na planta cresceu, hein, gente? Aí é quando a planta já está grande, é o número 3, né? Então, a planta cresceu, o número 3. A semente germinou. Onde é que está aqui o estado da semente? Ó, no número 1. Então, a gente vai colocar aqui 1. E a última frase, nasceram as primeiras folhas. É aqui na fase de número 2. Então, aí ficou 3, 1, 2, né? Que são as fases de desenvolvimento aí da planta. Questão 3. Nos zoológicos, há visitantes que dão alimentos como pipoca e sorvete aos animais. Esses alimentos podem fazer mal aos bichos. Qual é a sua opinião sobre essa atitude? Qual é a sua opinião? É correto dar alimentos aos animais? Por que esses alimentos podem fazer mal para eles? Então, essa é uma resposta pessoal, tá? Você vai dizer se é correto ou incorreto e o que você acha sobre dar esses alimentos aos animais. Na minha opinião, nós não devemos dar esses alimentos aos animais, porque o organismo deles é diferente do organismo nosso, né? Do organismo do ser humano. Então, nós podemos consumir esse tipo de alimento, mas os animais eles não têm costume de consumir esses alimentos. Então, eles podem acabar se intoxicando e adoecendo, tá? Então, por isso que a gente não deve dar essa alimentação aos animais. Questão 4. Página 41. Daniel é o responsável por preparar as refeições de 3 animais que vivem em um zoológico. O sagui, a girafa e a serpente. O sagui é um animal que se alimenta de plantas e animais. A girafa se alimenta apenas de plantas e a serpente se alimenta apenas de animais. Daniel recebeu 3 listas de alimentos de uma tabela. Escreva na segunda coluna o nome do animal que deve receber os alimentos de cada lista. Na lista 1, nós temos banana, cenoura, folhas de planta e verduras. Qual é o animal que se alimenta só de plantas? É a girafa, né, gente? Na lista 2, banana e outras frutas, ovos, besouros e carne. Qual é o animal que se alimenta de plantas e animais? É o sagui. E na lista 3, nós temos ratos e camundongos. Então, a serpente é o único animal aí que vai se alimentar apenas de animais. Questão 5. Leia o texto a seguir. O tatuzinho de jardim enrolado parece uma bola. Ele quer brincar? Não, só quer se proteger. Na terra úmida, ele se desenrola e com tantas pernas vai longe.
Onde vive o animal citado no poema? Hein, gente? Ele vive, em geral, em locais de terra úmida, como os jardins, como seu próprio nome já diz, e nas matas, tá bom? Esse é o local onde os tatuzinhos de jardim vivem. Bacana? Então, essa é a nossa correção. Um abraço e tchau, tchau!